Meu esposo, minha esposa deseja sair de casa. O que eu faço? Gente, nesses casos de extremidades, onde o esposo ou a esposa deseja sair de casa, a única coisa que vocês precisam fazer é buscar a ajuda de Deus. O seu esposo precisa ser tocado. Sua esposa precisa ser tocada. Precisa alguém chegar ao coração do seu esposo e da sua esposa. A única pessoa que tem o poder para isso é Deus. Somente Deus tem esse poder. Muitas vezes vocês vão tentar argumentar, tentar convencer a pessoa a ficar. Não façam isso, porque isso não resolve. Se a pessoa está saindo de casa, isso significa que ela não está suportando mais. A verdade dói, mas significa que ela não suporta mais o casamento, não suporta mais o relacionamento, está saturada de tudo. Então não existe argumento para essa pessoa ficar. Um outro fator que faz a pessoa desejar sair de casa é porque ela está influenciada por energias diabólicas. Gente, vocês precisam entender que dentro do casamento de vocês vai haver guerra. E muita guerra. Por quê? Porque o objetivo do inimigo é destruir seu casamento. Casamento foi a única coisa que Deus criou. A única coisa que Deus criou foi o casamento. O casamento será alvo do inimigo. O propósito do inimigo é destruir o casamento. Muitas vezes vocês abrem portas para o inimigo entrar dentro de casa. A mulher abre porta através do ódio, da ira, das reclamações. O homem abre porta através da ausência, muitas vezes através do egoísmo, muitas vezes através da pornografia. Vocês abrem porta para o inimigo, aí o inimigo entra, ele faz a festa. E aí qual será o resultado disso? Um dos parceiros pedindo divórcio, pedindo a separação. Então, para que vocês vençam essa guerra, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão ficar em silêncio, silenciar e vão buscar ajuda em Deus. Vocês vão orar, vão jejuar, vão pedir para Deus que Deus faça com que o seu esposo desista de sair de casa. Deus tem o poder de acalmá-la e convencê-la a permanecer. Mas antes de vocês fazerem esse pedido para Deus, vocês vão pedir perdão para Deus. Porque se você está passando por esse processo de separação, de divórcio, isso significa que existe algo de errado também. Às vezes isso está servindo até de um ensinamento para você, de um aprendizado para você. Às vezes é algo que está sobre você. Então, para que você saia desse sofrimento, seja livre desse sofrimento, peça perdão para Deus, busque uma reconciliação com Deus. Peça perdão por todos os seus erros. E aí sim você vai pedir para Deus segurar o teu parceiro em casa, para que Deus não deixe o teu parceiro sair de casa. Eu tive um caso, gente, de uma mulher que me ligou desesperada. Eu estava em viagem, isso foi numa quinta-feira, e aí eu respondi ela e disse para ela, olha, você vai orando, né? No sábado eu te atendo, sábado estarei em casa e eu atendo você. E assim ela fez. Ela simplesmente começou a orar. No sábado, quando eu atendi, ela estava totalmente desesperada. Mas ela reconhecia que ela tinha falhado muito, que ela estava deixando a desejar, que não era mais a mesma mulher, que não estava mais sendo atraente, não estava sendo mais envolvente, até porque ela tinha passado por um processo de depressão. Eu acalmei ela e orientei ela a orar. Ela passou o sábado inteiro orando. Quando foi no domingo de manhã, o marido dizia que ia sair de casa, que não tinha mais condições de continuar ali, porque ele não amava mais ela. Isso que ele dizia, eu não amo mais você, eu não amo mais você, então não tem por que continuar, né? E aí ela continuou orando, orando, orando. Quando foi no final do dia, Deus usou uma pessoa para conversar com o esposo dela. Olha para vocês verem, ela orou 24 horas, ficou de jejum e Deus, através de uma pessoa, através de um servo, porque Deus age através de outras pessoas na nossa vida. Então ele vai usar uma pessoa dele, um servo dele, para ir até a pessoa. E Deus usou uma pessoa para ligar para o marido dela, uma pessoa que fazia muito tempo que o marido dela não tinha contato, mas tinha um grande respeito, uma grande admiração. E ao entrar em contato com ele, ela justamente falou exatamente aquilo que ele precisava ouvir para voltar para dentro de casa e permanecer dentro do casamento. Foi aí que a ficha dele caiu.
A oração dela foi justamente para expulsar o demônio da vida dele, expulsar as influências do mal no caminho dele. Na segunda-feira, eu atendi ela novamente e o marido dela já estava mais calmo. Na terça-feira eu falei com ele, Deus resolveu a situação. Ele desistiu de sair de casa e resolveram dar mais uma oportunidade para o casamento. E o que estava pegando, que era a ausência dele, porque ele trabalhava demais, porque ele precisava de dinheiro, Deus reduziu o trabalho dele sem ele perder nenhum centavo. Ou seja, ele reduziu uma jornada em 40%, né? Porque ele trabalhava dia e noite, ele passou a trabalhar só de dia para ganhar o mesmo valor na mesma empresa. Isso é o agir de Deus. Então, o que estava pegando no casamento dos dois? Por que ele dizia que não amava mais a esposa dele? Porque ele era um homem ausente. Ele não tinha tempo para a mulher. E a mulher estava carente. O homem chegava em casa, chegava cansado. A mulher queria atenção, queria amor, queria carinho. E ele só queria o descanso. O que esse casal estava priorizando? Dinheiro. Estava priorizando as contas. Não estava priorizando um ao outro. Ela trabalhava bastante, ele também trabalhava bastante. Só que ele trabalhava dia e noite. Eles não tinham tempo um para o outro. E deixaram Deus de lado, deixaram o casal de lado. Deus usou essa situação para resgatar os dois, resgatar a comunhão dos dois, resgatar a fé dos dois e resolver a situação para os dois, porque quando ela foi orar para Deus segurar o marido dela, Deus não trouxe só o marido dela de volta, mas como tirou da vida deles o problema que estava causando esse distanciamento, que era a ausência dele. Resolveu a questão financeira do casal. Ele passou a trabalhar menos, ter dias de folga da semana para ter tempo para namorar, para fazer uma caminhada, para ficarem juntos. Então, às vezes, o que está faltando no seu casamento não é você ficar brigando com seu parceiro ou com sua parceira, não é você ficar implorando para ele ficar ou para ela ficar, mas sim buscar em Deus, buscar a cura e soluções em Deus. Porque Deus tem o poder de transformar qualquer situação. E num coração, gente, para entrar dentro do coração, coração de pedra, só Deus que tem esse poder de transformar um coração de pedra em coração de carne. Ficar brigando, murmurando é trazer o inimigo para dentro de casa. Não façam isso. Se vocês estão nessa situação que o parceiro está pedindo divórcio, separação, vão orar. Vão orar. E outra, não é só orar e pedir para Deus, vocês precisam buscar mudanças comportamentais, porque se o seu esposo está deixando de você, é porque você está tendo alguns comportamentos que está desagradando ele. Então você precisa identificar também esses comportamentos, como a minha paciente fez. Ela sabia exatamente onde ela estava errando, quais eram os padrões comportamentais que ela estava tendo, que estava destruindo o relacionamento dela, o casamento dela. Nós precisamos identificar quais são os padrões comportamentais que nós temos que distancia o parceiro, que distancia a parceira. Ausência, egoísmo, reclamações, murmurações, distanciamento, a falta de prioridade, a falta de tempo, a falta de intimidade, está fazendo intimidade de qualquer jeito, trata o parceiro de qualquer jeito, está faltando carinho, está faltando atenção. A gente precisa identificar que o ser humano, ele depende de carinho, de atenção diariamente. Deus fez o ser humano dependente de amor, de carinho. Nós temos hormônios que dependem de amor e de carinho para o nosso bem-estar. Então a gente precisa entender também que existe uma parte fisiológica, não é tratar o outro de qualquer jeito. Se você trata o seu parceiro mal, a sua parceira mal, é lógico que ela vai buscar alguém que trate ela melhor. E o mundo lá fora, gente, tá todo mundo querendo alguém. E é lógico que as pessoas vão tratar o outro de uma forma carinhosa, de uma forma doce, porque quer conquistar. Tá todo mundo querendo alguém. Então muitas vezes a gente também precisa mudar comportamentos. Amar como Jesus nos ensinou a amar. Isso segura casamento.